Dentro de nossa programação dos 33 anos de fundação do PDT, nós trazemos hoje o Jorge Michel, que é presidente atual do PDT do Distrito Federal, mas que tem um papel histórico no partido. O Michel, juntamente com o Brizola, nosso líder maior, ele estava em Lisboa, como o Brizola, também exilado, e preparou aquilo que foi e que se pensava que fosse, né, a refundação do PTB de Getúlio e de João Goulart, mas que acabou não ocorrendo. De qualquer maneira, foi um evento muito importante e que produziu aquela Carta de Lisboa. Michel, o que é que você se lembra daquela época, em 1979, 3 meses antes de ser decretada a anistia e, consequentemente, a volta de vocês para o Brasil? Existia, naquela época, uma expectativa muito grande da volta ao Brasil. Nós, que estamos exilados fora do Brasil, exilados na Europa e outros países, nós fomos surpreendidos com a expulsão do Leonel Brizola do Uruguai. E uma vez em Lisboa, começamos a ter reuniões, os exilados em Lisboa, com o nosso presidente Leonel Brizola, nosso companheiro Leonel Brizola, justamente no sentido de organizarmos o antigo PTB para voltarmos ao Brasil e militarmos aqui no Brasil, na política aqui no Brasil. Foi uma época muito rica, porque nós, exilados, não tínhamos perspectiva nenhuma de participar da vida política brasileira, e com a chegada do companheiro Brizola, do nosso presidente, essa situação mudou completamente. E nós começamos a participar das reuniões com a expectativa da volta, e quando o Brizola pensou, ele elaborou uma estratégia de fazer um encontro dos trabalhistas no exterior, nós que estávamos no exterior, exilados, com os trabalhistas no Brasil. Michel, quando você fala em encontro dos trabalhistas no Brasil, do Brasil e do exterior, né, é que ali no exterior estava toda a diáspora, né, era o Brizola, estava o Darcy Ribeiro, o Neiva Moreira, que estava no México, né, o Julião também estava no México, tinha gente em Paris, tinha gente na Argélia. Como é que foi esse encontro desse pessoal todo de repente, assim, né, depois de quase 15 anos no exílio? Foi uma grande alegria, porque vieram companheiros de várias partes do mundo, atraídos por essa grande expectativa desse encontro, e foi justamente a liderança do Brizola que os trouxe a Portugal para esse encontro. Então foi uma alegria muito grande, foi uma troca de experiência importante, e com isso aí foi feito o encontro de Lisboa, e com todas essas experiências dos companheiros que estavam na Argélia, no México, em Paris, em vários outros países, que foi elaborada a Carta de Lisboa. Pois é, a Carta de Lisboa é uma espécie de documento assim, orientador, né, norteador do PDT até hoje, né? Eu lembro que foi um primeiro programa partidário a abordar a questão da mulher, né, a questão do índio, a questão do negro, que não eram tratados, né, nos outros partidos. Isso aí foi uma revolução na política brasileira, porque pela primeira vez na história da política brasileira, políticos que tinham uma grande influência na sociedade brasileira falaram sobre a questão da mulher, que nunca tinha sido tratado antes. A questão do índio e a questão do negro. E da criança também, né? E principalmente da criança. Como você pode ver que o programa do PDT, a Carta de Lisboa, fala na criança que ela deve ser assistida desde o ventre materno até a idade, até a adolescência, para que o Brasil não tenha isso que está acontecendo hoje, né? Essa violência toda, essa falta de assistência à criança e ao adolescente brasileiro.
Agora, depois, né, houve a Carta de Lisboa, todo mundo achava que ia refundar o PTB, né, que era uma espécie de sigla mágica, né, mas chegando ao Brasil, o Brizola se defronta com um golpe que ele não esperava, que foi a tomada da sigla, né, por parte do regime militar, e quer dizer, não foi só militar, mas foi empresarial também, que não queria o Brizola com uma sigla tão poderosa. E aí o Brizola partiu para o PDT, né? O PDT, Partido Democrático Trabalhista, que acabou sendo fundado oficialmente em 1980. Isso. Logo que chegamos aqui, o Brizola se reunia com políticos importantes do Brasil, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, no sentido de fortalecer o PTB, trazer aqueles políticos que haviam sido afastados, haviam saído do PTB, porque ele foi extinto pela ditadura, e haviam ido para outros partidos, principalmente para o PMDB, na época o MDB. E o Brizola, no entanto, ele queria que esses políticos que haviam saído do PTB pela sua extinção voltassem ao leito original, que era o Partido Trabalhista Brasileiro. Mas, no entanto, a ditadura, através de manobras no Tribunal Superior Eleitoral, ele nos roubou a sigla. E com isso, o Brizola, com a sua liderança, que era a maior liderança política do Brasil, ele fundou o PDT para que esse caudal, todo esse fluxo político trabalhista viesse então somar ao PDT e somar a sua liderança. Então, mas de qualquer maneira foi uma dificuldade, né? Porque muitos políticos não puderam vir para o PDT, justamente porque era uma sigla nova, não é? E ninguém ia investir, né? Geralmente se dizia, inclusive, que o próprio Tancredo Neves, o Jânio Quadros, o Franco Montoro, né? Que eram políticos tanto de São Paulo quanto de outros estados, iriam fortalecer com a chegada, né, do Brizola ao Brasil, ia fundar esse grande partido, mas infelizmente isso não foi possível. Infelizmente não foi possível, foi uma perda muito grande, eu considero uma perda muito grande, não só para a política brasileira, mas para o Brasil, porque o Brasil hoje teria tomado um outro caminho completamente diferente e nós estaríamos muito melhor que estamos hoje. Com essa tomada da sigla, essa retirada da sigla PTB de Leonel Brizola, é claro, evidentemente, que muitos trabalhistas continuaram no PMDB, foram para os partidos e foram até para o PTB, que a ditadura nos tirou. Isso foi uma perda muito grande para nós e para o Brasil. De qualquer maneira, o Brizola foi eleito governador pelo PDT 2 vezes, né? Houve também eleições no Rio Grande do Sul e até no Espírito Santo, e o partido pôde, de alguma maneira, né, concretizar suas ideias, principalmente no campo da educação, quando o Brizola fez aqueles 500 CIEPs no Rio de Janeiro. Perfeito. Isso aí foi a questão da educação, foi o cargo-chefe do PDT, da política do PDT. O PDT assumiu o governo em alguns estados, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, e o PDT no governo fundou muitos CIEPs, escolas integrais. Isso foi importantíssimo para o Brasil naquela época, se tivesse continuado essa política da escola integral. Infelizmente, os governos que vieram depois, que não eram do PDT, pararam com essa política e deixaram de lado a questão da escola integral, que deu um prejuízo muito grande à nossa população. Infelizmente, hoje estamos aí numa situação que temos que voltar aos governos estaduais e ao governo brasileiro para continuar essa política. Nós entrevistamos assim, dentro das nossas comemorações do 33º aniversário do PDT, com o presidente do PDT do Distrito Federal, Jorge Michel.